Bora. Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2020, eu, o jornalista William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, vamos trazer os destaques dos meios de comunicação nesta quarta-feira. E pedindo também que vocês se inscrevam no canal da agência Moscou para receber as notificações e também porque precisamos alcançar os 1.000 inscritos para iniciarmos as nossas transmissões ao vivo. Quando vocês se inscreverem, vocês também já estarão concorrendo a 5 livros que o Bruno está mostrando agora, mas que também vocês podem ver as capinhas lá no nosso Instagram, @agência Moscou. Hoje, o tema não poderia ser diferente, continua sendo o coronavírus, estamos ainda em quarentena, isolamento social, apesar do Bolsonaro, e amanhecemos com notícias tristes em Mossoró, mais 2 mortes confirmadas. Em contrapartida também, algumas notícias boas, como a inauguração de leitos. E sobre isso, Bruno, antes de dar boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você, nós vamos falar sobre as questões dos leitos, que está no seu blog, e também dessas vítimas do coronavírus na cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Reforçar o pedido para que você se inscreva no canal da Agência Moscou. Reforçar também que você compartilhe o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp. Não deixe de ativar o sininho ao se inscrever. Se gostou do programa, dedinho para cima. Não gostou, dedinho para baixo. O importante é a sua participação. Então, o programa de hoje tem muita coisa, né, William? Sim, tem muita coisa. Vamos começar pelo seu blog, que diz o seguinte. Abrir aqui. Hospital Tarcísio Maia inaugura novos leitos de UTI. Bruno, tem essa informação aí e você também destaca a informação das mortes, não é isso? Sim. Tivemos mais 2. Tem a informação aqui dada pelo governo que um bebê morreu também. Sim. É a 11ª morte, ou seja, só hoje temos 3 mortes por Covid aqui no estado. Um bebê lá em Natal, de 11 meses, faleceu. Tu acha que está na agência Saiba Mais, viu, William? Se você tô com a notícia aberta aqui. Já estava na sequência, mas eu vou mostrar aqui a matéria. Estava aqui na sequência. Em Mossoró foram dois casos. Um, inclusive, do Neto da Panelada. Bastante é uma figura conhecida, né? O Panelada. É conhecida aqui, trabalhava no Mercado Central, né? Aqui a informação do Saiba Mais, bebê recém-nascido de Natal. Era advogado, inclusive. Isso. Aqui o Saiba Mais destacando bebê recém-nascido de Natal, é a 11ª morte por Covid-19 no RN. A Secretaria de Estado confirmou nesta quarta a morte de um bebê recém-nascido por Covid-19 em Natal. É o 11º óbito registrado no RN, o 3º da capital potiguar. Por se tratar de uma criança com 4 dias de vida, o caso é inédito no estado e está sob investigação complementar. Interessante isso, Bruno, porque está sendo provado e as estatísticas têm mostrado que não tem idade, né? O coronavírus atinge todo mundo, vitima todo mundo, né? E, Bruno? Pois é. Eu também gostaria de destacar aqui o site do Mossoró Hoje, que também fala dos casos das 2 mortes por Covid-19 na cidade, que agora chega a 5 casos. A informação foi divulgada às 9h da manhã, 9h30 da manhã, pela Secretaria de Saúde do município. Uma das vítimas é o comerciante conhecido como Neto da Panelada, de 58 anos, que estava internado em um hospital privado da cidade desde o dia 31 de março. A segunda vítima é um homem de 62 anos, que também estava internado em um hospital privado há 10 dias. Então, a gente vê aqui um senhor de 62 anos, um homem também de 58 anos, ou seja... aposentado. O nome dele eu recebi aqui, o nome do senhor de 62 anos. Vou lhe passar aqui o nome dele. Você tem o nome dele aí? Inclusive, a OAB, Neto da Panelada, era advogado também, a OAB divulgou nota também sobre... O aposentado era Francisco Antônio de Moraes.
Ele tinha dado entrada no dia 30, passou 10 dias internado e faleceu hoje às 4h10 da manhã. Certo. Bruno, e também tem informação que a UFRN criou um aplicativo para a população denunciar aglomerações. É interessante esse aplicativo, né? O Tô de Olho tem o objetivo de auxiliar o CIOSP na prevenção e descumprimento de decretos do governo do Estado que prevê isolamento social com medida de combate ao avanço do coronavírus. Evidentemente, deve ser aqui, festas ou bares ainda que insistem ali. Acho que você é econômica, né, Bruno? Eu estou muito preocupado com essa questão das filas. Tem gente que tem tratado de forma politiqueira esse assunto. Olhe, é um caso grave, William, que envolve várias questões. Envolve exclusão social, envolve exclusão digital. Por quê? Porque quem está indo para essas filas, correr risco, são os pobres. Por quê? Você, que tem nível superior, é da classe média, a gente sabe mexer no celular, a gente sabe usar os aplicativos do banco. Então, eu não pego uma fila para pagar uma conta de luz, por exemplo, há uns 5, 6 anos, que eu não sei o que é fazer isso. Tem gente que até há mais tempo, eu resisti até um pouco a usar aplicativo de banco, eu temia fraude. Então, assim, outras pessoas também vão resistir. Quanto menos informação você tem, mais suscetível. Se eu soubesse que se um dia fizesse uma fraude com minha conta, com meu cartão de crédito, que eu soubesse que era tão fácil de resolver, eu já usaria há mais tempo. Outro dia fraudaram o meu cartão, não precisou de muito trabalho, foi só ligar, eles resolveram, estornaram o valor, e eu fui poupado do prejuízo. Os bancos têm seguros para isso. De todas as ruindades que os bancos têm, essa eles não são, não. Você foi alvo de uma compra fraudulenta usando seu cartão, eles não complicam. Pelo contrário, eles resolvem fácil. Baixa sua palavra, praticamente. Claro que eles vão investigar, ver lá, realmente, se você foi alvo da fraude. Mas eles não criam muito problema, não, nesse aspecto. Qual é a questão, William, aí, que eu observo em relação às filas? O poder público precisa intervir. A prefeitura precisa fazer cumprir o seu decreto. Então, ela precisa organizar as filas lá. São filas. Há quem diga, mas os bancos deveriam botar seus seguranças. Olha, o banco não tem como organizar uma fila numa calçada. Você tem que entender que as filas viram quarteirões. Tem que ir à guarda municipal. Tem gente que considera isso absurdo, William. Sugerir que a guarda municipal organize a fila. Ora, se ela não já está fiscalizando o decreto, o que custa ela organizar a fila? Ali tem gente sem informação. Gente que está ali justamente porque não sabe usar um aplicativo. Ou porque não tem acesso à internet. Então, essas pessoas não têm acesso à informação. A gente precisa entender que nem todo mundo pode ter um plano de celular com 4G. Que a maioria das pessoas não tem Wi-Fi em casa. Não é todo mundo que tem Wi-Fi em casa. E Bruno, esse essas negócio pessoas aí que estão lá porque elas não sabem, não tem outros meios para pegar em dinheiro. Ô, Bruno, isso aí que você fala... Vamos colocar no lugar das pessoas, um pouco mais de empatia. Exatamente, Bruno. Além dessa questão que você falou das filas aí, do perigo que essas pessoas estão correndo nessas filas aí no centro da cidade, tem um detalhe interessante que saiu na coluna Painel da Folha de hoje, e que também foi destaque no jornal O Globo, sobre o repasse do auxílio de R$600 pelo governo federal. Há um problema seguinte, a Federação dos Prefeitos questionaram por que o governo federal não utilizou a rede de assistência das cidades para o mapeamento dessas pessoas e para que o dinheiro chegasse mais rápido. O que o governo fez? Criou um aplicativo para que o pessoal se cadastre e receba R$600. Ou seja, o governo não está interessado em distribuir esse dinheiro. Porque tem muita gente que não tem internet, que não tem celular, que não tem conhecimento sobre aplicativo, que não tem conhecimento sobre cultura digital, sobre acesso à internet, e precisa desse dinheiro. Esse dinheiro não vai chegar a essas pessoas, porque eles não têm acesso a esse tipo de serviço. Tem gente que não tem banco, que não é bancarizado. Como é que vai receber um dinheiro por uma conta? Né? Então, a gente tem uma parcela de pessoas no país que são marginalizadas de tudo isso que a gente acha que é comum.
A gente usa internet e acha que todo mundo... E a gente acha que o que tem nas nossas bolhas é igual para todo mundo. Exatamente, a gente acha que vive porque a gente tem internet toda hora, porque a gente usa um aplicativo com uma certa facilidade, porque a gente tem um grau de instrução, a gente naturaliza e acha que todo mundo vive assim. E não. Tem gente que sequer não tem celular, não pode comprar um celular, não tem plano de internet, não sabe usar um celular. Um senhor, alguém da zona rural que não tem acesso à internet, mas que as redes de assistência das cidades sabem que essa pessoa existe, poderiam ter utilizado e os prefeitos reclamaram. Por quê? Porque o governo federal não acionou os sistemas de cadastramento que todas as prefeituras têm das pessoas, do mapeamento da zona rural, das pessoas que precisam, cadastro de Bolsa Família. Ou seja, as cidades têm um tesouro, um sistema de dados valiosíssimo que o governo federal não está utilizando. Aí o que ocorre? Essas filas que a gente vê no centro da cidade, nada mais é do que um pequeno exemplo, Bruno, de pessoas que poderiam estar resolvendo por aplicativo e não usam porque estão nessa margem aí de grupos de pessoas que não têm acesso à internet, ou quando tem, não tem acesso ao aplicativo, ou quando tem, não tem conta. Então, é uma situação realmente difícil de entender. Né? E nós temos uma grande população desbancarizada. Outra coisa, é preciso, inclusive, garantir que os R$600 de quem vai precisar receber chegue nas contas e os bancos não bloqueiem gente que é endividada. Por exemplo, tem gente que está devendo ao banco e quando entra o dinheiro na conta, o banco come. Então, tem inclusive dispositivos. Acho que foi proposto por Marcelo Freixo e eu vi e Orlando Silva. Foram os deputados que propuseram isso aí. Orlando Silva é deputado do PCdoB de São Paulo e Marcelo Freixo é deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Eles propuseram isso. Você imagina aí a loucura, né? Quer dizer, já tá precisando de dinheiro, aí o dinheiro é liberado e o banco já pega antecipadamente, já faz lá uma interceptação no dinheiro. Realmente. Porque o banco é cruel. Você está devendo o banco, meu amigo, ó, caiu na conta, eles comem. Às vezes você não está nem esperando que vai surgir alguma cobrança. E vem. Agora, nessa situação agora não dá para o banco ser cruel. Não, exato. Aquela lógica de minha farinha pouca, meu pirão primeiro, né, Bruno? Lógica bem banqueira. Lógica bem banqueira. Bruno, agora você estava comentando comigo aí, antes de começar a gravar, que a CESAP estima 10 mil mortos por Covid-19 até 15 de maio. Quer dizer, até o mês que vem, 10 mil pessoas devem morrer de coronavírus no RN. Muita gente. E ainda fala aqui um agravante, segundo a CESAP, de 2 milhões de infectados. É mais da metade da população do estado. Eu comentei isso no Planeta Diário. Quer dizer, mais da metade do estado vai estar contaminado. Mesmo no isolamento social, que é uma coisa que o estado está respeitando de uma certa forma, está acima da média. Mesmo assim, 2 milhões de contaminados e 10 mil mortos, eu acho um número muito elevado, não é? Uhum. Com certeza. Olha, a gente até demorou hoje um pouquinho para gravar o programa, que eu estava conversando com um professor de estatística lá da UERN. Olha, esse trabalho foi um trabalho feito, esse trabalho que a CESAP divulgou, foi feito por um professor da UFRN, chamado José Dias Nascimento. Ele é um astrofísico respeitado nacionalmente e foi ele que fez esse trabalho. Veja, o professor que faz esse trabalho, ele não é um estatístico, ele não é um matemático. Ele é um astrofísico. Eu procurei um professor de estatística da UERN, ele vai fazer um estudo, ele deu uma olhada preliminar e me deu um retorno hoje. Então, eu vou usar aqui a título de comentário. O professor teve a mesma impressão que muita gente teve. Os dados são exagerados. É para tocar terror. Mas ele disse ainda, ele não me autoriza a citar o nome dele, nem me autoriza ainda a usá-lo como fonte para a matéria. Estou só comentando aqui com base no que ele me disse.
que ele ainda vai fazer um estudo para contrapor. Então, vai ser ciência contra ciência. Então, pode ser que demore um pouco para trazer esse trabalho. Não depende de mim, vai depender do professor e do que ele vai disponibilizar. Mas, logo de cara, ele considerou exagerado. Ele fez uma série de apontamentos para mim. Eu vou aguardar mais um pouco, mas ele considerou o estudo exagerado. Os dados são muito altos mesmo. Então, assim, com base no que ele está dizendo, eu reproduzo, eu me sinto mais à vontade hoje para considerar exagerado, porque eu não sou estatístico, eu sou jornalista. Então, para eu falar de política, mas você comenta muito sobre política, comento. Só que eu fui estudar a política cientificamente para poder comentar. Então, eu não saio aqui achando as coisas. Eu trabalho com a política de uma forma mais científica, para poder comentar. Então, eu não posso chegar aqui e rebater um astrofísico respeitado nacionalmente, que é o professor José Dias do Nascimento. Eu não posso chegar aqui e rebater ele com minha opinião. Então, fui ouvir um estatístico, alguém que é do ramo. E ele, com muita honestidade intelectual, ainda ponderou que ele não é especialista em dados epidemiológicos. Mas ele, como estatístico, entendeu que aquilo ali estava exagerado. E vai me passar depois um estudo mais abrangente, que aí sim eu vou transformar em notícia. Por enquanto, é apenas a primeira impressão que esse professor teve, e ele é um professor muito sério, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, de estatística, na faculdade. Ele é um sujeito muito sério, que eu tenho muito respeito, e vamos aguardar, William. Eu considerei os números realmente exagerados, é coisa para tocar terror mesmo, e vamos aguardar para ver o que nós vamos trazer de novidades. Mas esse contato preliminar que eu fiz, que eu recebi essa primeira impressão, aponta realmente para um exagero muito grande. Ele falou aqui num gráfico que tem, William, que compara centenas com unidades, centenas de casos confirmados com unidades de óbito. Então, você vê como é tão furado o negócio, está tão exagerado, está tão torto, é que hoje a gente chegou à 11ª morte. E a projeção dizia que a gente ia chegar na 10ª morte sexta-feira. Ou seja, daqui a 2 dias. Então a gente já ultrapassou a projeção de mortes. Então o negócio pode ser pior, né? Isso. Na conta deles. A contagem agora está igual a contagem de homicídios. Outra coisa, William. Até amigos meus me questionaram, querendo traçar um paralelo entre o número de homicídios com o número de Covid, de mortes por Covid. Em São Paulo já superou, viu? Em São Paulo já superou o número de homicídios. Morte de Covid. Mas eu acho que essa comparação não cabe. Por quê? A gente tem que entender que a maioria dos homicídios que a gente tem aqui são acerto de contas do tráfico de drogas, briga por território. Então, raramente, pessoas que não são do mundo do crime ou não estão envolvidas com o tráfico de drogas são assassinadas. Quando acontecem esses casos, geralmente geram comoção, algum comerciante que foi alvo de latrocínio, ou um crime passional. A maioria dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas. Então, a Covid, ela não está no nicho da sociedade, ela está na sociedade como um todo. Então, não dá para fazer essa comparação. Eu acho essa comparação um pouco exagerada, até por conta desse dado. Os homicídios que acontecem são muito relacionados à guerra das gangues, das facções criminosas. E, Bruno, eu queria, antes de a gente continuar, falar alguns comentários aqui que chegaram no nosso YouTube lá, na edição de ontem, devastação do coronavírus no estado não para de crescer. Então, tem um comentário aqui da Eliane Maria Conceição. Está absurdo o fluxo de pessoas nas lotéricas e em alguns bancos como a Caixa e o Bradesco. Concordo com você, Bruno. A prefeitura tem que ajudar nisso. Só vão para Cobal, no caso da vigilância sanitária. Penso que os guardas municipais eram para tentar organizar isso. O Dias Neto fala o seguinte: falta mais fiscalização da vigilância sanitária e da polícia em Mossoró. Aqui nos Abolições, um dos bairros com maior número de infectados, presenciei vários barzinhos abertos com aglomerações. Essa é uma denúncia realmente preocupante, essa aí do Dias Neto. E o Alan Patrick dizendo, testados igual, confirmados, mas descartados, no placar da Laís ao UFRN.
Então, é isso. A gente percebe que o pessoal está se manifestando. Recebi os dados atualizados aqui da Covid, viu, William? Acabei de Foi, receber né? o boletim. Então, Bruno, você vê que tem gente... 2.619 casos suspeitos. Sim, pode falar. Fala aí, Bruno. Pode falar. Eu recebi agora, acabei de receber o boletim da Covid. Sim. 2.619 casos suspeitos, 991 descartados, 261 confirmados, 11 óbitos. Isso em nível do Rio Grande do Norte. Mossoró, vamos ver aqui como é que está Mossoró. Mossoró tem 166 casos confirmados, 43 descartados e 166 suspeitos, perdão, em Mossoró. 43 descartados e 63 confirmados. Reparem, metade dos óbitos ocorridos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram em Mossoró, quase metade. 11 no Rio Grande do Norte, 5 em Mossoró. Outro ponto que chama a atenção, William. Mossoró tem mais casos confirmados que descartados. Veja, Mossoró tem 43 casos descartados e 63 confirmados. Natal tem 1.405 casos suspeitos, 519 descartados e 112 confirmados. Ou seja, se você pegar a proporção, Mossoró está num índice muito alto, a situação é muito negativa em Mossoró, proporcionalmente, porque você tem mais casos confirmados que descartados, você tem metade dos óbitos no estado, e se você pegar Natal, que tem números bem mais superlativos, até pelo tamanho da população, que é 3 vezes maior que a de Mossoró, praticamente, os números lá em Natal mostram um número bem maior de casos descartados que confirmados. É muito preocupante aqui a situação. Bruno, eu vou trazer aqui uma matéria que saiu na Parnamirim. Só para você comparar, William, para a gente concluir, Parnamirim tem 254 casos suspeitos, bem mais casos suspeitos que Mossoró, 122 descartados e 30 confirmados. Ou seja, você vê que o negócio aqui em Mossoró está muito estranho. Você tem muito mais confirmações do que descartes. É verdade. Ô, Bruno, vamos para outra. Eu estava querendo mostrar para você uma matéria aqui da Folha de São Paulo, dizendo que o governo extingue o PIS/PASEP e libera R$ 1.045 do FGTS. Que a MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial em meio à crise do coronavírus. O saque do valor ocorre a partir do dia 15 de junho. Esse valor de R$ 1.045 do FGTS, eu tinha comentado antes, que não deixa de ser um valor interessante para aquelas pessoas que realmente estão precisando do dinheiro. Mas olha só, quem está salvando o trabalhador desse período de pandemia é o próprio trabalhador. Quer dizer, que esse dinheiro é o dinheiro dele, da poupança dele. O FGTS é uma poupança do próprio trabalhador. Não é um dinheiro novo. Então, o que está acontecendo? O governo não está lançando dinheiro novo para socorrer essas pessoas, as mais vulneráveis, principalmente. Aí está dizendo o seguinte, não, eu vou liberar o dinheiro que já é seu mesmo, vou liberar R$1.000, já que é um dinheiro retido, vou liberar aqui R$1.000 aqui do seu próprio dinheiro para você se virar. É complicado esse tipo de lógica, né? Aí o que está acontecendo? O Henrique Meirelles e o Henrique Meirelles e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, estão defendendo que é necessário imprimir dinheiro. Que é importante que o Estado agora imprima dinheiro para poder atender essas necessidades. Há um temor, né, nessa questão de imprimir dinheiro extra para poder lançar no mercado, porque pode gerar uma crise inflacionária. Nesses casos de pandemia, segundo o Henrique Meirelles, a situação pode não ocorrer dessa maneira. Viu, Bruno? Pois é preocupante ter que imprimir dinheiro. Até a gente que é leigo, a gente sabe que se imprimir dinheiro, a inflação dispara. Se imprimir dinheiro, a economia entra em colapso, não pode imprimir dinheiro à toa. Mas aí é uma situação muito extra. E você vê como Henrique Meirelles, que é um cara respeitadíssimo no mercado,
Eu acho que as maiores estrelas da economia no Brasil são Henrique Meirelles e Armínio Fraga, né? São as grandes referências no debate público de economia. Henrique Meirelles, você não tem como contestar ele quando ele diz isso. Só Paulo Guedes, que é um liberal dos anos 80, um liberal ultrapassado, e não sou eu que digo, e são várias pessoas do meio acadêmico que consideram ele um liberal ultrapassado, ele está resistindo nisso aí, porque ele ainda não entendeu a questão social. O governo Bolsonaro ele tem uma relação divorciada com a realidade dos mais pobres. A gente precisa atender quem necessita. Olhe, o Brasil tem reservas cambiais, o Brasil tem lastro para poder imprimir dinheiro. Então, vamos olhar para quem está precisando, vamos olhar para o pequeno e para o médio empresário e olhar para o trabalhador. Esse deveria ser o foco. Outra coisa, eu fico chocado com alguns grandes empresários que já correm para demitir, para fazer terrorismo. Veja, eu falei de terrorismo aqui do governo, agora eu estou falando do governo do Estado, agora eu estou falando de terrorismo dos empresários. Você vê que Luísa Trajano, do Magazine Luiza, ela não só manteve os empregados dela, como ela anunciou doação de 10 milhões de reais. Você vai num empresário americano, ele está doando dinheiro, os empresários americanos. Eles anunciam doação de dinheiro. Então, vamos ter um pouco de calma. E pensar um pouquinho também nos outros. Acho que está faltando um pouco de sensibilidade. Já aparece alguém aqui embaixo, William, comentando para eu doar meu salário para os pobres. É porque é desse jeito, né? O mundo binário que a gente vive. Ô, Bruno, também um material aqui interessante do El País, que eu queria mostrar para você, que tem a ver também com o destaque que a Folha de São Paulo deu hoje. É o País Brasil. Sem merenda escolar em São Paulo. Já deixei de comer para alimentar meus filhos. Estado e Prefeitura lançam programa de benefícios para estudantes carentes, mas repasse ainda não foram liberados após 3 semanas de aulas suspensas. Aqui no RN, tem o projeto da deputada Isolda Dantas, que foi acatado pelo governo, e a distribuição de merenda nas escolas para atender justamente aquelas crianças mais vulneráveis, principalmente aquelas crianças que se alimentavam na escola, né? E quando passam a ficar em casa, no isolamento social, aumenta a despesa das famílias. Então, muitas famílias estão fazendo, poderiam estar fazendo como essa de São Paulo, né? Deixar de comer para alimentar os filhos. Há também a manchete da Folha de São Paulo de hoje, Bruno, que fala que, depois dos mais pobres, a classe média já está também sentindo que haverá um prejuízo na renda por conta do coronavírus. Muita gente não está arrecadando, não está podendo trabalhar, não está ganhando salários. Alguns salários estão pela metade, outras pessoas estão desligadas durante o período. Outras pessoas não podem sair, principalmente alguns autônomos. Então, já há um temor de falta de dinheiro. Se alguns estão com temor de falta de comida, tem gente que fala que só tem comida por uma semana, segundo a matéria da Folha. Tem gente que está falando que vai ficar na situação realmente no vermelho total, em situação completamente difícil por conta do coronavírus aí nesse período. Situação difícil. Eu estou vendo muita gente preocupada e estou vendo muita gente da classe média nem aí, William. A gente está nem aí, está levando a vida normal, curtindo. Gastando, né? Gastando. Então, assim, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte uma taxa de... Eu fiz até aquele estudo, a gente comentou na segunda, peguei aquele estudo, agora não estou lembrando mais o nome da empresa, mas se procurar no blog aí, a estimativa, feita com um trabalho de georreferenciamento, eu também não lembro, geo alguma coisa, com base nos celulares, que só 54% dos potiguares estão cumprindo isolamento social. Eu lancei uma enquete no blog e a maioria das pessoas estão dizendo que estão cumprindo. Agora tem as exceções. Tem o pessoal dos serviços essenciais, porque há serviços essenciais e serviços essenciais. Por exemplo, a imprensa é um serviço essencial nesse momento, mas há jornalistas, pela natureza da mídia que ele trabalha, que podem fazer home office, que é o nosso caso, e há os jornalistas, principalmente os de rádio e TV,
que precisam ir às ruas. Então, esses estão correndo risco. Esses jornalistas. Tem os policiais, o pessoal da segurança, guarda municipais, eles estão correndo risco. E o pessoal da saúde nem se fala. Olha, ontem, eu até reproduzi matéria de Saulo Vale, um médico anunciou que estava curado. Um auxiliar de enfermagem faleceu aqui em Mossoró. E aí a gente tem mais casos e mais casos. Então a gente precisa entender também o lado, tem o pessoal da saúde, eles para mim são os mais expostos, não resta a menor dúvida disso. Há movimentos para garantir que os EPIs sejam disponibilizados. Enfim, a vida não está fácil para os profissionais de saúde. 10 funcionários do Hospital Tarcísio Maia, inclusive a diretora Herbeina Ferreira, estão em isolamento social por suspeita de Covid, ou seja, o quadro é preocupante. E, Bruno, tem um detalhe interessante também, porque eu tive a informação que no Hospital Rafael Fernandes, que é um hospital especializado para cuidar de casos assim, de infecto contagioso. E o que está acontecendo é o seguinte, pelo menos uma grande parcela dos funcionários do Hospital Rafael Fernandes estão entrando com atestado, estão sendo afastados por conta do coronavírus. Alguns por conta de provável suspeita e outros porque realmente temem. Aí também tem essa questão. Tem alguns, tem também servidores que estão temendo a pandemia e não estão indo trabalhar ou estão pedindo afastamento. Acontece situações assim também. Inclusive, a gente está tentando ver se um contato com alguém da CESAP para, numa entrevista, explicar para a gente como é que está essa situação, né, dos servidores, se tem servidores afastados, se tem servidores em isolamento por conta de suspeitas, como é o caso aí do Tarcísio Maia, e como é que está sendo feito, né, o remanejamento, o tratamento com outros funcionários também, para poder dar conta do número crescente de casos, que em Mossoró, como você mostrou agora há pouco, está crescendo, né, crescendo e além, né, está subindo e além mesmo. Verdade. Verdade. A gente tem que trazer a autoridade de saúde. Está tentando aí. O problema é que a gravação do nosso programa coincide com o horário das coletivas da CESAP. Então, a gente precisa aí fazer novos agendamentos para ver aí se a gente consegue marcar um horário especial e uma entrevista. Pode ser uma entrevista extra para tratar. É verdade, Bruno. Para tratar desses assuntos aí, trazer informações. Se a gente conseguir uma entrevista extra, a gente pode entrar em um horário extraordinário, fora do Foro de Moscou, para tentar abordar somente essa questão dos servidores da saúde, como é que está a situação dos servidores da saúde do Estado. Ô, Bruno, para encerrar, ontem eu comentei em tom de brincadeira algo com você, achando que Bolsonaro era o Jim Jones. Aí o que é que acontece? Uma revista dos Estados Unidos compara Bolsonaro a Jim Jones, autor do massacre de Jonestown. Aí o articulista David Nermer, da revista norte-americana Salon, publicou um artigo nesta quarta-feira, publicou hoje esse artigo, comparando o presidente Jair Bolsonaro ao pastor Jim Jones, responsável pelo suicídio em massa de 909 fiéis, incluindo crianças, em Jonestown, na Guiana, em 1978. Aí ontem, Bruno, a gente, por acaso, uma coincidência, né, interessante, que ontem a gente estava falando, eu comparando o Bolsonaro a Jim Jones, porque ele chamando seus seguidores, né, para morrer, né? Ele tem uma seita. Bolsonaro hoje é um líder de uma seita, a meu ver. Você viu eu vi um vídeo de Bolsonaro, porque quando ele volta para casa, quando ele volta para o Palácio da Alvorada, tem cercadinho também, né? E ontem circulou um vídeo na internet, Bolsonaro, ele estava lombrado. Ele estava lombrado, Ele estava assim, ó. Parecendo a gente quando volta de uma farra. Eu acho que estou metendo ansiolítico. O cloroquina, né? O cloroquina, porque ele não fala de outro assunto também, né? Cloroquina. Inclusive, saiu na revista Fora que o Trump ele é sócio de uma fábrica de cloroquina nos Estados Unidos. E Bolsonaro quer porque quer que Mandetta empurre cloroquina aí para os doentes de coronavírus. Aí eu não sei se a autoridade dele vem da medicina ou se vem de um pedido do Trump. Ó, vamos empurrar cloroquina aí, que eu preciso vender cloroquina. Tenho que ganhar dinheiro nesse momento aí de pandemia também. Eu não duvido de nada, viu, Bruno?
O debate sobre a cloroquina virou um fla-flu. Pois é. E não tem nada comprovado, né? O Mandetta... O que menos importa é a ciência. O que importa é a ciência, exatamente. Mas a gente está aí com o nosso Jim Jones, é o líder de seita, que está chamando todo mundo para o abate, né? Vai dar veneno para todo mundo, quer que todo mundo saia do isolamento, para todo mundo ser contagiado, e cada um salve-se quem puder. Aí tem aquela velha pergunta que o pessoal está colocando nos memes, né? Quem que você escolhe da sua família que possa morrer em nome da economia? Né? Quem vai ser sacrificado em nome do Deus mercado? Voltamos à antiguidade em que seres humanos eram sacrificados. Como é que é, Bruno? Voltamos à antiguidade em que seres humanos eram sacrificados em nome dos deuses. Tá aí. Agora o Deus mercado, né? É o Deus mercado. Pois é. Vamos ficando por aqui, Bruno? Vamos ficando sim. Então, queridos, do programa Foro de Moscou, a gente encerra por hoje. Valeu. O programa. Amanhã voltaremos com mais assuntos do dia e também vamos ver se a gente consegue trazer alguma autoridade aí da CESAP para conversar com a gente sobre a situação dos servidores da saúde. Até amanhã.